E o sacerdócio do Antigo Testamento é um tipo para os sacerdotes de Efésios 4:11, que são 4. Eu dei aqui muitas tipologias dentro da Bíblia, para mostrar que são 4 os ministérios da palavra: apóstolos, profeta, evangelista e doutores. Pastor é um cargo, é uma responsabilidade. O Senhor não deu um só tipo na Bíblia, porque não existe. E o senhor arrodeou e não respondeu essa questão. O senhor tem que responder até o debate terminar. Com quem que está a chave do céu? O senhor tem que responder até terminar. Se o senhor foi chamado por Deus, assim como Arão foi chamado. Porque Paulo disse em Hebreus 5:4 que ninguém pode tomar para si esta honra de estar no sacerdócio, a não ser aqueles que foram chamados como Arão foi chamado. O senhor tem que responder. Se o senhor é missionário de quem? O profeta que ele enviou, o profeta que ele consagrou. A Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, diz que eram os profetas quem consagra os sacerdotes. Mesmo Paulo consagrou Tito, Timóteo, Silvano, e enviou como seus apóstolos e seus profetas. O senhor Ednilson, o senhor terá 7 minutos, e nesses 7 minutos o senhor pode responder as questões que foram perguntadas para o senhor. Sobre os 4 ministérios da palavra, o senhor tem a palavra neste momento. 7 minutos para o senhor Ednilson. Vamos lá, então. Nossa, mas é impressionante como a misturada que você fez aí, ô cidadão. Você fez uma lambança, na verdade, com dons, com fruto, com ministério terrível. Tá? E outra, Efésios capítulo 4, verso 11, está escrito, vê você em casa aí, ó. Acompanhantes aí que estão aí, internautas. Do mundo inteiro, quem sabe, do Brasil e da África. Efésios capítulo 4, verso 11, disse o apóstolo Paulo não é profeta. Paulo não é profeta coisa nenhuma. Ele tem um cargo maior apostólico acima do profeta. Aqui, ó, 4:11. E ele mesmo, ele quem? Deus, através do Espírito Santo, deu uns para primeiramente apóstolos. Segundo, profetas. Terceiro, evangelistas. Quarto, pastores no plural, não é pastor. E também não é simplesmente um cargo, não. Faz parte, tá? E por último, doutores. Ele chamou, através então do ministério da nova aliança, da lei do Espírito de vida. Porque a lei, Cristo Jesus, ele cumpriu. E lá no Monte da Transfiguração, diz a palavra, que Jesus, o Cristo, ele juntamente com os 3 discípulos particulares, Pedro, Tiago e João, oravam e clamavam Deus Todo-Poderoso. E o monte então se iluminou. A glória desceu sobre aquele recinto. E a palavra de Deus diz, Mateus capítulo 17. Leia aí você que quer acompanhar. Capítulo 17. Disse então o escritor Mateus que a glória envolveu aquele recinto. E apareceu em uma visão Moisés ao lado de Cristo e o profeta Elias. E quando de repentemente Pedro disse, bom, Senhor, estamos aqui nesse lugar. Faremos então uma cabana, uma tenda, uma para o Senhor e também para os 2 grandes representantes da antiga aliança. E desceu uma voz luminosa então do céu, e do meio da voz uma voz como trovão, e voz de muitas águas, apontando para aquele que estava no meio, no centro, para Cristo, ungido Salvador. Esse é o meu filho amado. Esse é o meu filho amado. A ele vocês devem ouvir. A ele vocês devem escutar. Ou seja, ele é maior do que Moisés, o grande representante da lei. Jesus é maior do que o profeta que foi levado em um redemoinho e naquela carruagem de fogo, o profeta Elias. O representante, então, dos profetas. 2 ministérios havia no passado. O ministério principal de profetas e o ministério da lei. Mas quando Cristo chegou aqui, ele disse, a lei, ou seja, o ministério da lei,
E o ministério de profetas, como era no Antigo Testamento, durou até o João Batista. Desde então vos é anunciado o reino de Deus. Então esse, na verdade, através então de Cristo, que cumpriu toda a lei. Ele cumpriu tudo aquilo que foi dito acerca da lei. E tem profecias também que ele cumpriu na terra. Outras ainda se cumprirão, principalmente acerca do reino de Deus, que vai ser estabelecido nos quatro ventos da terra. E esse reino começa aqui, conforme disse o profeta. Ele disse: arrependei-vos, porque já é chegado o reino de Deus. E disse Jesus também, da mesma forma e da mesma maneira. Então, a partir de Cristo para cima, existem chamadas e ministérios, a qual a chamada e a vocação pastoral é uma delas. E conforme Cristo morreu e ressuscitou e disse a Pedro, ficou ele então, depois que ressuscitou Jesus Cristo aqui, durante 40 dias. E disse a Pedro, que estava ali, seminu, nadando então, e pescando no mar de Tiberíades, ou no lago de Genezaré. Ele estava ali pescando, e o mestre olhou para ele e disse: Pedro, sou eu, Pedro. E o mestre perguntou por 3 vezes: tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Se ele disse apacenta as minhas ovelhas, Pedro, é uma vocação pastoral específica. E os 5 chamados vocacionais: primeiro, apóstolo; segundo, profetas. Profetas, não é profeta, é profetas. Terceiro, evangelistas, pastores e doutores. São chamadas, é um conjunto de obreiros na terra. Agora, quanto os dons que ele falou, de capítulo 12 de 1 Coríntios, ali são dons espirituais. Efésios 4:11 são dons e vocações ministeriais. É diferente dos dons espirituais, conforme está então em 1 Coríntios capítulo 12, em Romanos capítulo 12, versos 6, 7 e 8. Romanos 12, 6, 7 e 8. Confira, são dons espirituais, não pode ser confundido com dons e vocações ministeriais para a obra, o ajuste, o crescimento da obra e do corpo de Cristo. Existem 5 chamados, não é 4. Isso é invenção da cabeça de alguém por aí afora, tentando falsificar e camuflar, então, a verdade com as suas inferências, misturado com o seu sofisma. A Bíblia Sagrada é clara. São 5, não é 4. 5 chamadas e vocações para o dom ministerial daqueles que estão na liderança, na hierarquia. O apóstolo está acima do profeta. Então você, Deutamar, está fora da posição. Tá? Se você fosse verdadeiro, estaria acima desse pseudo-profeta, que se diz profeta, mas na verdade, cacou Obrigado, Felipe. Cednilson. O seu tempo está esgotado. Obrigado, Cednilson. 7 minutos. Encerrei. Então, a palavra está com o apóstolo Deutamar. Apóstolo Deutamar, tem a sua palavra neste momento. 7 minutos para o apóstolo Deutamar. Sim, primeiramente eu gostaria de dizer que existe 3 tipos de profeta, 3 qualidades de profeta. E esse profeta de Efésios 4:11, senhor Edenilson, não é um profeta mensageiro, é um profeta da igreja, é um profeta menor. No Antigo Testamento havia o profeta maior, um tipo de Moisés. Havia o profeta da igreja, o profeta menor, que é um tipo do Arão. Os 2 eram profetas, mas Moisés era maior do que Arão. E havia homens e mulheres com dons de profecia. Mesmo a irmã de Moisés, Miriam, ela profetizava. Débora profetizava, Ana profetizava. Muitos homens e mulheres profetizavam e tinham que passar pelo Urim e Tumim. Mas como Moisés só tinha ele, o profeta mensageiro, aquele que recebeu um chamado, uma comissão e uma mensagem de Deus para salvar os seus filhos sobre a terra. E o sacerdócio do Antigo Testamento é um tipo para os sacerdotes de Efésios 4:11, que são 4. Eu dei aqui muitas tipologias dentro da Bíblia, para mostrar que são 4 os ministérios da palavra: apóstolos, profeta, evangelista e doutores. Pastor é um cargo, é uma responsabilidade.
O senhor não deu um só tipo na Bíblia, porque não existe. E o senhor arrodeou e não respondeu essa questão. O senhor tem que responder até o debate terminar. Com quem que está a chave do céu? O senhor tem que responder até terminar. Se o senhor foi chamado por Deus, assim como Arão foi chamado. Porque Paulo disse em Hebreus 5,4 que ninguém pode tomar para si esta honra de estar no sacerdócio, a não ser aqueles que foram chamados por Arão, como Arão foi chamado. O senhor tem que responder, se o senhor é missionário, missionário de quem? Qual foi o profeta que ele enviou? Qual foi o profeta que ele consagrou? A Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, diz que eram os profetas quem consagra os sacerdotes. Mesmo Paulo consagrou Tito, Timóteo, Silvano, e enviou como seus apóstolos e seus profetas. Foi Martim Lutero quem consagrou Felipe Melanchthon. Mas o senhor não quer responder as questões aqui. Eu espero que o senhor responda. Então, são 4 ministérios da palavra. E no Novo Testamento, Paulo é o profeta mensageiro. Paulo recebeu um chamado, uma comissão e uma mensagem a caminho de Damasco. Quem foi o outro que recebeu um chamado, uma comissão, assim como Paulo, para ir pregar às nações? Timóteo tinha um chamado e uma comissão? Timóteo tinha uma mensagem? Barnabé e Silas tinham uma mensagem como Paulo? Qual era o outro do tempo de Paulo para as nações que recebeu um chamado e uma comissão? Paulo era o profeta mensageiro, mas havia os profetas da Antioquia, que são os profetas da igreja, de Efésios 4:11. Havia os homens e mulheres com dom de profecia. Quando eu perguntei sobre 1 Coríntios 12:28, porque eu perguntei para o senhor diz que existe 5 ministérios, porque está escrito lá o nome do pastor, pastores? O senhor disse sim. Então eu perguntei, se é porque está escrito, então lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, também trata-se de 9, porque eu sei que apóstolo é um ministério, mas para esta pessoa exercer esse ministério, ele tem que ter um dom. Apóstolo também é por um dom. Evangelista é por um dom. Doutor é por um dom. Profeta é por um dom. Mesmo o pastor é por um dom. Mas os ministérios da palavra são apenas 4. Ou vai me dizer que apóstolo não é pelo um dom? O homem não tem que ter o dom de apóstolo para ser apóstolo? Ele não tem que ter o dom de evangelista para ser evangelista? Ou os dons são apenas 1 Coríntios 12, 28? Mesmo em 1 Coríntios 12, 28, está escrito lá apóstolos, evangelistas, está escrito lá os profetas, está colocado como dons. Mas Efésios 4:11 são ministérios. Agora, profeta mensageiro, senhor Denilson, só existe um de cada vez, agindo um de cada vez, um Noé, um Moisés. E quando o senhor fala de Balaão, Balaão de fato era um profeta. Ele foi um profeta primeiro que Moisés. E quando Moisés chegou, ele deveria ter ficado calado, ter ficado quieto. Mas ele foi enfrentar Moisés. E não pode ter 2 profetas ao mesmo tempo. E esse Balaão que o senhor fala, ele aparece como um falso profeta. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15. Ele aparece como um falso profeta em Judas, capítulo 1, versículo 11. Ele aparece como um falso profeta em Apocalipse 2, versículo 14. Esse mesmo Balaão, que Deus falava com ele também, quando ele enfrentou Moisés, o profeta mensageiro, um pouco mais na frente, Balaão é morto ao fio da espada. Balaão enfrentou Moisés, ele foi morto ao fio da espada. Não pode ter 2 profetas ao mesmo tempo sobre a terra em exercício. Quando o senhor vem falar de Jeremias, Daniel, Ezequiel e outros profetas, profetas contemporâneos, é possível. Elias e Eliseu. Mas para Eliseu ser profeta, Elias tem que sair de cena. Não pode ter 2 presidentes no mesmo país. Não pode ter 2 profetas ao mesmo tempo sobre a terra, não exercendo os seus ministérios. Josué e Moisés. Mas para Josué ser profeta, o Moisés tem que sair de cena. Sim, João Batista e Jesus. Para Jesus ser profeta, João Batista tem que sair de cena. E quando João Batista apresenta Jesus, ele diz, agora é necessário que ele cresça e eu diminuo. Sim, profetas contemporâneos, pode ter existir muitos, mas Deus usa um profeta de cada vez, porque Deus só tem uma boca sobre a terra. Senhor Edenilson, quantas bocas Deus tem sobre a terra? Quantas bocas Deus tem, senhor Edenilson? Senhor Edenilson, uma boca. Quem é a boca de Deus na terra? No tempo do dilúvio, a boca de Deus era Noé. No tempo do Egito, a boca de Deus era Moisés. No ano 33, a boca de Deus era Jesus. Ou além de Jesus, tinha outra boca de Deus? Senhor Edenilson, vamos ser rápidos. No tempo de Jesus, havia outra boca de Deus sobre a terra? Eu não estou lhe ouvindo. Vou te responder.
Eu vou te responder no meu tempo. No meu tempo. O senhor não responde, o senhor não responde. Já está provado que o senhor não responde. O senhor disse que não vai responder aqui porque o senhor quer fugir. Mas na hora lá o senhor não responde. A boca de Deus é um profeta. Mateus capítulo 4, versículo 4. Jesus Cristo diz: o homem viverá de toda a palavra que sai. E o senhor disse aqui no começo que o profeta que o senhor conheceu é Jesus. E Jesus esteve há 2000 anos atrás. Mas Jesus disse que o homem viverá de tudo que sai da boca de Deus. Quem era a boca de Deus, senhor Edenilson, no tempo de Jesus? Responda, é simples. As pessoas estão esperando. No meu tempo, a boca de Deus era Jesus. Hoje, a boca de Deus é o profeta Cacô Filipe. Ninguém pode ter vida, ninguém pode viver espiritualmente, a não ser que receba as palavras que saem da boca de Deus, que é um profeta vivo sobre a terra. Apóstolo Eltamar. Ok, apóstolo Eltamar, seu tempo está esgotado. Então, mais uma vez, estamos ao vivo, com um debate aqui com o apóstolo Eltamar, senhor Edenilson Lemes. Ele terá a oportunidade de responder agora as questões que o apóstolo Eltamar fez, e ele disse que responderia agora no seu tempo. Então, senhor Edenilson, o senhor tem o seu tempo neste momento para responder as questões do apóstolo Eltamar. 7 minutos para o senhor Edenilson. Vamos lá, então. Novamente, você fez uma misturada, uma lambança, tá? Novamente eu falo isso aí, chama-se inferência da sua mentalidade. Como papagaio, você responde e você fala aquilo que você ouviu do seu falso mestre, tá? Isso eu falo sem medo de errar. Entendeu? Agora, você disse que Paulo era profeta. Mentira! Gálatas capítulo 1, acompanha aí, Gálatas capítulo 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, e nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus, Pai, que o ressuscitou dos mortos. Ele disse aqui que ele era apóstolo, filhão, não era profeta. Então isso é mentira, invenção satânica do falso Cristo, que está enganando aí no continente africano, no tal do Cacô Filipe, quase que eu falava uma palavra errada aqui, né? Mas, na verdade, não é Cacô, não, é outra coisa que eu queria falar aqui, mas não posso. Entendeu? Então, Paulo era o apóstolo missionário que foi enviado por Deus pelo Espírito Santo, com Barnabé, primeiramente com Barnabé, e depois com Silas. Então, existem pastores, apóstolos, pastores, Pedro, apóstolo pastor, o mais velho, era um ancião, pastor veterano e presidente da igreja primitiva apostólica cristã. Diferente de Paulo, Paulo era o apóstolo missionário do Deus eterno aqui na terra. Não era profeta coisa nenhuma. Pedro também não era profeta coisa nenhuma. O fato de alguém profetizar não significa que ele seja profeta. Por quê? Porque na nova aliança, disse o profeta Joel, inspirado pelo Espírito Santo, e eis que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, é claro, a carne que crê, acredita no poder de Deus. E vossos filhos profetizarão, e vossos olhos serão sonhos e visões. Então, na nova aliança, de Cristo para cima, não é somente um que profetiza, mas é a igreja. E outra, o ministério sacerdotal também levítico e o ministério universal de Melquisedeque. Era uma pré-figurativa para aquele que havia de vir, o cabeça, que é Cristo, e o corpo, que é a igreja. Cristo, o sumo sacerdote da sua igreja na terra. Abaixo dele, a igreja de Cristo. É o sacerdócio dele aqui. A igreja é uma geração profética. É um povo que tem a profecia na boca. E eles, não somente um homem, mas todo aquele que acredita no testemunho dos profetas do passado, ministério dos profetas, e que crê hoje também no ministério dos apóstolos,
e na chamada e a vocação profética abaixo do apóstolo, automaticamente pode sim profetizar. O fato do homem profetizar não significa que ele é profeta, mas tem aqueles que o Criador escolhe sim, desde o ventre de mamãe, para realmente repreender as lideranças que são corrompidas. A liderança, a política, os governantes das ações, que você, Deutamar, está confundindo com o profeta. Não confunda o dom ministerial para o governo de uma nação, de um povo, com o dom ministerial para o crescimento da obra de Deus na terra. Não faça confusão entre dons naturais do mundo, dons ministeriais para a igreja, com dons espirituais também. Você está fazendo uma confusão muito grande na terra. Existem muitos dons que o Todo-Poderoso ele dá para o ser humano em 3 classificações específicas. Primeiro, dom natural. Segundo, dom ministerial. E o dom também espiritual. Agora, é claro, o mundo não pode receber o dom espiritual, mas pode receber um dom natural e ministerial para governar, para então presidir uma nação e um povo aqui nessa terra. A Bíblia é clara, é clara. Quem tem a chave do reino dos céus não é somente um homem, não, mas é aquele que recebeu então o ministério pastoral, a vocação pastoral, porque disse Jesus: se você me ama, Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Apacentar significa cuidar, proteger, alimentar o povo, curar as feridas do povo, através, é claro, de uma unção que não pertence a ele, mas da virtude do Espírito Santo da verdade. Então, hoje, pelo sangue da nova aliança, é um conjunto de obreiros que tem a chave do reino dos céus. Não é somente Pedro, porque Paulo também tinha essa chave. E Paulo não foi profeta coisa nenhuma. Paulo, Pedro e os demais apóstolos, que estão acima dos profetas, acima dos pastores e acima também dos doutores da palavra, conforme Efésios 4:11, não era o profeta coisa nenhuma. Sempre Deus levanta, sim, um grande profeta que tem destaque na terra, mas abaixo dele tem outros também que profetizam, porque a partir do que um rei, o véu, ele foi rasgado, porque no Antigo Testamento somente um homem, o sacerdote, poderia entrar na tenda do tabernáculo, que hoje é o templo, o lugar santo, a casa da oração. Cristo veio, morreu, ressuscitou, rasgou-se esse véu, o véu do templo e também o véu da iniquidade. Então, a partir então que ele rasgou, pelo sangue dele que foi derramado, através do sangue da nova aliança, ele deu direito a um povo adentrar no lugar santo e disse: a minha casa será chamada... Obrigado, senhor Nilson. Seu tempo está esgotado, o seu tempo foi esgotado, 7 minutos de tempo. Então, mais uma vez, o apóstolo Deutamar tem a bondade de ter a palavra. Vemos que o senhor Nilson não conseguiu ainda responder algumas questões. O apóstolo Deutamar está com a palavra neste momento. 7 minutos, Ok, muito obrigado. O senhor Edenilson tem que responder as questões diretamente. Agora, senhor Edenilson, o senhor pode nos dar o versículo aonde que diz que a chave do céu passou para várias pessoas? Porque a chave do céu que estava com João Batista foi passado para Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, em Mateus, capítulo 16, passou para Pedro. E, de fato, esta chave mais tarde passou para Paulo. E é por isso que Paulo vem dizer algumas coisas que as pessoas não compreendiam. E depois de Paulo, essa chave passou para quem? O senhor pode nos dar o versículo onde foi que essa chave passou para a mão de muitas pessoas? O senhor tem o versículo aí? Pode abrir a sua Bíblia e ler, por favor? 1 Pedro, capítulo 2... Senhor Denilson. 1 Pedro sobre 2... a chave. Lá fala sobre a chave do céu que está com muitas pessoas. Vai deixar eu responder ou não vai? Pode deixar eu ler aqui ou não vai? A referência que o senhor vai ler vai falar sobre a chave do céu que está com muitas pessoas sobre a terra?
Eu vou te mostrar com quem está a chave. Você vai me deixar eu ler ou não? Sim, pode ler o Vai versículo. deixar eu ler? Hã? Pode ler o Posso ler ou não versículo, posso? senhor Denilson. Ah, 1 Pedro 2, 5 e 9. 1 Sim, o Pedro senhor 2, pode ler, 5 senhor e 9. Ednilson. O senhor tem a oportunidade de ler. Olha lá, ó. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 5 e 9. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para... Não estou enxergando direito aqui. Para anunciar, para oferecer sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por Jesus Cristo. O verso 9 diz aqui: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa e o povo adquirido. Esse é o povo que tem a chave, a igreja que começou com Jerusalém. Senhor Edenilson, o senhor não pode dizer mentiras aqui. 1 Pedro, capítulo 2, aí que o senhor leu, não fala nada de chave. A chave que estava com Jesus passou para Pedro e mais tarde foi passado para Paulo. O senhor não pode vir aqui mentir, ou ler um versículo e dar a sua interpretação. Agora, o senhor disse que os apóstolos estão acima do profeta. O senhor quer dizer que Pedro, o apóstolo Pedro, estava acima de Jesus que o estabeleceu? Senhor Edenilson, o senhor disse que os apóstolos estão acima do profeta. O senhor quer dizer que Pedro, o apóstolo Pedro, está acima de Jesus que o estabeleceu? Não está, porque Cristo não é simplesmente profeta. Não está. Ele é muito mas mais... o senhor disse que os apóstolos estão acima do profeta. Será que Tito e Timóteo estão acima de Paulo que o estabeleceu? Eu estou perguntando, a sua internet deve estar com problema, porque o senhor não está respondendo no tempo real, está travando a sua imagem. Eu estou perguntando, será que Tito, escute, deve ter um problema no retorno. A sua fala está chegando tarde aqui. No meu tempo eu Timóteo e Tito, não, eu estou perguntando, o senhor tem que responder porque as pessoas querem ouvir a sua resposta. Timóteo e Tito estavam... Não sou do seu tempo. Está bem, nós já compreendemos, o senhor não quer responder. Agora, o senhor disse no começo que é um pregador itinerante. Um pregador itinerante não deveria ter medo de perguntas. Os discípulos do profeta Cacô Filipe não têm medo de perguntas, senhor Edenilson. Os discípulos do profeta Cacô Filipe não têm medo de debate. Eu não vim aqui para ficar com arrodeio. Se o senhor me perguntar uma coisa, eu vou responder. E se eu não souber, eu vou dizer eu não sei. Mas eu vou responder. Agora, os apóstolos é um ministério. Agora, no tempo dos apóstolos, o nome em evidência era apóstolo. Senhor Edenilson, o senhor está de acordo que Jesus também era um apóstolo? Depende do sentido que você entender. Não, eu estou perguntando, o senhor está de acordo que Jesus era um apóstolo? De Deus, ele era um apóstolo sobrenatural, não tem nada a ver. Ele era um apóstolo, veja, Jesus, Hebreus capítulo 1, diz que Jesus era o sumo apóstolo, o apóstolo dos apóstolos, porque o nome em evidência lá era apóstolo. Mas no tempo de Martim Lutero, o nome em evidência não era apóstolo, mas era doutor. Era o tempo dos doutores, doutor Martim Lutero, doutor John Wycliffe, doutor John Hus, doutor Calvino. Mas no tempo deles, mesmo Jesus foi considerado como um apóstolo. Agora veja, o senhor disse que Paulo não é um profeta. Senhor Edenilson, seja rápido e me diga, o que um homem precisa para ser um profeta? Ele tem que ter a chamada do Deus eterno na sua vida. Ele tem que ter a chamada do Deus eterno. Senhor Edenilson, Paulo não recebeu uma chamada de Jesus Cristo a caminho de Damasco? Não para ser profeta. Senhor Edenilson, o senhor disse que para um homem ser profeta, ele tem que receber uma chamada de Deus. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo chamou Paulo a caminho de Damasco. O que mais que ele precisa? Ele precisa de uma comissão, não é? Paulo não foi enviado para pregar aos gentios? Jesus Cristo não enviou Paulo como uma comissão para pregar aos gentios? A chamada profética é uma, a chamada apostólica é outra. Ele está confundindo. Está vendo? O senhor está apertado. Se o senhor não for responder, só dizer, não vou responder. Tudo bem.
Mas Paulo recebeu um chamado de Jesus Cristo a caminho de Damasco. Paulo tinha uma comissão para pregar aos gentios. Paulo tinha uma mensagem que colocou nas suas 14 cartas. O que mais que o homem precisa para ser profeta, senhor Edenilson? Ele precisa ter o seu ministério na Bíblia, não é? Paulo disse em Atos 13, 47, que ele tinha o seu ministério em Isaías 49, versículo 6. Paulo diz em Atos 13, 47, porque assim o Senhor o diz, eu o estabeleci para ser a luz do mundo e de salvação às extremidades da terra. O ministério de Paulo estava citado em Isaías 49, versículo 6. Quando Paulo esteve diante do rei Agripa, Paulo diz, rei Agripa, tu acredita nos profetas? Eu sei que tu acredita. Paulo não foi contar os seus milagres, Paulo não foi falar sobre a sua mensagem, mas Paulo foi falar sobre o quê? O seu chamado e a sua comissão. Quando Moisés chegou no Egito, senhor Edenilson, o senhor pode zombar à vontade, as pessoas estão vendo. Deus Todo-Poderoso, Deus que nunca falhou, desceste em 24 de abril, mostrando idioma desconhecido a um negro, revelando o mistério de Mateus 25:6. E hoje nós somos resultado